Bem-vindo a uma jornada pelas páginas da história inexplicada, um portal para mistérios que até as mentes científicas mais afiadas não conseguem desvendar completamente. Este vídeo explora 20 das fotografias e descobertas mais desconcertantes de todo o mundo. Cada uma dessas imagens oferece um vislumbre fascinante de eventos e objetos inexplicáveis do nosso passado. Número 1. Das misteriosas esferas de pedra da Costa Rica. Escondidas nas profundezas das florestas tropicais da Costa Rica, as esferas de pedra de Dikis intrigaram arqueólogos e pesquisadores por séculos. Essas pedras perfeitamente esféricas variam de alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro, cativando a imaginação e despertando inúmeras teorias sobre sua origem e propósito. O método preciso de criação dessas esferas de pedra ainda é um quebra-cabeça. Elas foram esculpidas com tanta precisão que desconcertam os especialistas, que lutam para compreender como as antigas civilizações alcançaram tal perfeição simétrica. As pedras são compostas de granodiorito, uma rocha muito dura, tornando sua criação ainda mais impressionante. O propósito por trás dessas enigmáticas esferas é igualmente misterioso. Algumas teorias sugerem que elas eram usadas para fins astronômicos ou religiosos, enquanto outros propuseram que serviam como marcadores de fronteiras navegacionais ou territoriais. Alguns até especulam que elas podem ser remanescentes de uma antiga civilização perdida ou ter origens extraterrestres. As esferas possuem significado cultural e histórico para o povo indígena da Costa Rica e foram designadas como Patrimônio Mundial pela Unesco. Os esforços para entender suas origens e significados continuam até hoje, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. As esferas de pedra da Costa Rica são um testemunho da engenhosidade e criatividade das antigas civilizações, além de servirem como lembrete de que ainda existem inúmeras maravilhas esperando para serem descobertas e decifradas, guardando segredos que podem lançar luz sobre a rica e diversa história de nosso planeta. Número 2. O Anomalous dirigível de 1911. Em 1911, uma fotografia surgiu e desencadeou uma tempestade de controvérsia e especulação. Ela retrata um elaborado dirigível pairando sobre a cidade de Huntington, na Virgínia Ocidental. No entanto, o que torna essa fotografia genuinamente desconcertante é que o design do dirigível parece tecnologicamente avançado para a época, e sua existência permanece não documentada além dessa imagem. O dirigível na foto tem uma forma aerodinâmica, vários propulsores e parece ter a capacidade de transportar um número significativo de passageiros, em contraste marcante com os dirigíveis e balões rudimentares de pequena capacidade comumente usados no início do século XX. Além disso, ela antecede a construção do primeiro dirigível estilo Zeppelin nos Estados Unidos por vários anos. Muitas teorias surgiram na tentativa de explicar essa foto. Alguns especulam que foi uma invenção de alta tecnologia de um brilhante inventor desconhecido que estava simplesmente à frente de seu tempo. Outros sugerem um hoax, seja na forma de uma piada prática ou uma manipulação fotográfica antecipada. No entanto, não foram identificadas evidências de adulteração na foto, e a identidade do fotógrafo e suas motivações permanecem desconhecidas. Apesar das especulações, a foto do dirigível de 1911 permanece como uma curiosidade histórica que desafia uma explicação fácil. Ela oferece um vislumbre tentador de um mistério ainda a ser resolvido e representa um desvio fascinante na história do voo humano. Número 3. O mistério do viajante do tempo hipster. Em 2010, ressurgiu uma fotografia intrigante de 1941 que retratava a reabertura da ponte de South Forks em Goldridge, na Colômbia Britânica. A multidão reunida para o evento é, em sua maioria, exatamente o que se esperaria para a época. No entanto, um indivíduo em particular se destaca, dele foi apelidado de o viajante do tempo hipster. O homem em questão parece estar usando roupas modernas, incluindo uma camiseta com logotipo estampado, um moletom ou suéter e óculos de sol, todos destoantes no cenário de 1941. Além disso, ele parece estar segurando uma câmera de estilo moderno, o que acrescenta mais um elemento de mistério. Céticos sugeriram explicações razoáveis, como os óculos de sol que, por exemplo, não eram completamente impossíveis para a época. O logotipo na camiseta do homem poderia ser de um time de hóquei Montreal Maroons, uma peça real disponível na década de 1940. Quanto à câmera, poderia ser um modelo de bolso dobrável da Kodak, que, embora incomum, existia na época.
No entanto, apesar dessas racionalizações, nenhuma explicação conseguiu dissipar completamente a estranha impressão de estar fora do tempo que a figura transmite. O debate sobre a identidade e a origem temporal desse homem tem provocado fervorosos debates tanto na comunidade acadêmica quanto online, gerando até teorias de viagem no tempo. O viajante do tempo hipster continua sendo um enigma, uma aberração peculiar em uma foto histórica. Seja um viajante do tempo, um vestimento em comum ou uma simples ilusão ótica, o mistério desse homem continua a cativar e confundir-nos. Número 4. O objeto voador não identificado na pintura Madonna com São Giovannino. Um tema recorrente no mundo dos mistérios não explicados é a presença de objetos anacrônicos em obras de arte históricas, e um exemplo primordial disso é encontrado na pintura do século XV intitulada Madonna com São Giovannino, atribuída ao artista italiano Domenico Ghirlandaio. O enigma não reside nos personagens principais, mas sim em um elemento peculiar ao fundo. Na pintura, vemos a Virgem Maria com o bebê São João Batista sobre seu ombro esquerdo. No entanto, pode-se observar um estranho objeto brilhante no céu, visto por um homem e seu cachorro. O homem parece estar protegendo os olhos, possivelmente indicando o brilho do objeto. A forma e o brilho do objeto levaram alguns observadores a especular que ele representa um objeto voador não identificado, OVNI, citando-o como possível evidência histórica de vida extraterrestre. Além disso, o objeto parece ter raios de luz emanando dele, aumentando sua atmosfera alienígena. Céticos argumentam que o objeto é uma representação do divino, possivelmente retratando um anjo ou o Espírito Santo, elementos comuns em obras de arte religiosa da época. Outros sugerem que ele poderia representar a estrela de Belém ou um sinal miraculoso nos céus. Apesar dessas interpretações, o significado exato e a representação do estranho objeto na pintura permanecem desconhecidos. Madonna com São Giovannino é um exemplo cativante dos mistérios e debates em torno da interpretação de obras de arte históricas, especialmente quando parecem retratar objetos à frente de seu tempo. Número 5. O mapa da corrida de Peary. O mapa da corrida de Peary, nomeado em homenagem ao seu criador, o almirante e cartógrafo otomano Piri Reis, tem intrigado historiadores e cientistas desde a sua descoberta. Desenhado em 1513, o mapa é uma representação do mundo com foco nas costas da Europa e norte da África, com o Oceano Atlântico e partes das Américas no centro. O mistério reside em sua representação surpreendentemente precisa de partes das Américas, em particular o litoral da América do Sul. Vale lembrar que em 1513 o conhecimento europeu sobre o Novo Mundo ainda estava em sua infância. No entanto, o mapa retrata características geográficas com um nível de detalhe que não deveria ter sido possível para a época. Ainda mais intrigante é a representação da costa da Antártica sem gelo. Acredita-se que a última vez em que a Antártica tenha ficado livre de gelo tenha sido há cerca de 34 milhões de anos, muito antes da existência da civilização humana. Como Piri Reis poderia ter tido acesso a essa informação? Acredita-se que o mapa tenha sido compilado a partir de diversas fontes, algumas das quais, de acordo com as anotações de Piri Reis, eram antigas e já não existem mais. Será que essas fontes incluíam mapas de uma civilização passada com conhecimentos cartográficos avançados? Céticos sugerem que a representação da Antártica é baseada em conjecturas, interpretações equivocadas ou partes mal desenhadas da América do Sul. Alguns argumentam também que o mapa mostra como os marinheiros da época imaginavam que o mundo se parecia, em vez de ser um registro preciso. Independentemente das explicações, o mapa da corrida de Peary continua a intrigar os pesquisadores. Suas anomalias curiosas e sua precisão surpreendente servem como um testemunho das complexidades da história e do profundo conhecimento de nossos antepassados. Número 6. A fotografia dos Passeman de Solvay Firs em 1964. Uma das fotografias mais desconcertantes da história recente surgiu de um tranquilo passeio em família. Em 1964, Jim Templeton, um bombeiro de Carlisle, Inglaterra, tirou uma foto de sua filha em um campo próximo a Solvay Firs. Quando a foto foi revelada, revelou uma figura inesperada ao fundo, um suposto Passeman, homem espacial. A figura parece ser uma entidade alta vestida de branco, com um capacete ou viseira, de costas para a câmera. Templeton afirmou que não havia mais ninguém por perto quando tirou a foto. O filme foi examinado até mesmo pela Kodak e por fotógrafos da polícia, que não encontraram evidências de manipulação.
Céticos propuseram que Uspacema na verdade era a esposa de Templeton, capturada acidentalmente no quadro. Seu vestido azul teria sido superexposto, aparecendo branco na foto. O capacete poderia ser seu cabelo, e a suposta viseira poderia ser a sombra de seu cabelo em seu rosto. Apesar das explicações razoáveis, a foto continua a cativar a imaginação. Ela tem sido tema de inúmeros programas de TV e documentários, fomentando especulações sobre alienígenas, viajantes do tempo e seres interdimensionais. O mistério do Uspacema de Solvayfirs permanece como um ícone da história inexplicada. Número 7. A fotografia anacrônica da praia dos anos 1930. Às vezes, os mistérios mais intrigantes são encontrados em cenários comuns, como é o caso de uma fotografia sem data dos anos 1930 que mostra banhistas na costa da Colômbia Britânica, no Canadá. Entre os trajes de praia típicos da época, um homem se destaca, dando origem ao mistério do surfista viajante do tempo. O homem em questão parece estar vestido com roupas modernas, uma camiseta com estampa, shorts e cabelo estilizado de maneira mais condizente com o final do século XX ou início do século XXI do que com os anos 1930. Isso levou a teorias sugerindo que o homem é um viajante do tempo. No entanto, céticos propuseram explicações mais prosaicas. Foi sugerido que a camiseta moderna do homem é, na verdade, um suéter com as mangas dobradas, e seus shorts são apenas calças dobradas, o que pode ser plausível em um dia quente de praia. Seu penteado moderno também pode ser resultado do vento ou do cabelo molhado, em vez de um reflexo de anacronismo da moda. Ainda assim, a fotografia continua a provocar debate e especulação. Apesar de potenciais explicações lógicas, o surfista viajante do tempo mantém uma aura de mistério. Seja ele um viajante do tempo real, um indivíduo à frente da moda ou simplesmente um truque da câmera, sua imagem continua a desafiar nossa compreensão da história. Se você deixar seu like, você atrairá um sucesso poderoso pelos próximos 2 anos. Se você se inscrever e ativar o sininho, a prosperidade chegará em sua casa ainda esse mês. Número 8. As enigmáticas imagens do manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich, nomeado em homenagem a Wilfred Voynich, o negociante de livros polonês que o adquiriu em 1912, é um enigma envolto em um enigma. Este códice do século XV, repleto de ilustrações crípticas e um texto em um idioma não identificado, deixou as mentes mais brilhantes do mundo perplexas. O manuscrito é ilustrado com imagens fascinantes de espécimes botânicos, diagramas astronômicos, mulheres em banhos e desenhos farmacêuticos. No entanto, essas imagens não correspondem a nenhuma espécie conhecida ou a configurações astronômicas identificáveis, o que aumenta o mistério do livro. Muitas das espécies de plantas são indescritíveis, não se assemelhando a nenhuma planta conhecida na Terra. Os gráficos astronômicos são igualmente intrigantes, com constelações estelares e sistemas planetários que não correspondem a nenhum reconhecido pelos astrônomos modernos. Várias teorias foram propostas ao longo dos anos, desde o manuscrito ser uma farmacopeia ou um texto alquímico até uma obra de ficção especulativa. Apesar das inúmeras tentativas de decifrar o manuscrito, seu texto e o significado por trás de suas ilustrações peculiares permanecem um mistério. O manuscrito Voynich é um dos artefatos mais desconcertantes nos anais da história. As imagens cativantes e o texto críptico nos convidam a um mundo repleto de intriga, mistério e desafios do desconhecido. Número 9. As linhas de Nazca vistas de cima. As linhas de Nazca, grandes geoglifos criados pela antiga cultura Nazca no Peru, são fonte de fascínio e especulação intermináveis. O mistério se aprofunda quando vistas de uma perspectiva aérea, revelando uma variedade de desenhos, incluindo animais, plantas e formas geométricas entalhadas no solo do deserto. A pergunta que intriga os cientistas é como e por que uma civilização que existiu há quase 2000 anos criou obras de arte tão enormes, que só podem ser apreciadas plenamente de uma perspectiva aérea, uma visão aparentemente impossível para o povo Nazca alcançar. Algumas teorias propõem propósitos religiosos ou astronômicos, sugerindo que as linhas de Nazca serviam como um gigantesco observatório ou um mapa de fontes subterrâneas de água. Outros sugerem que as linhas faziam parte de rituais complexos para invocar água. No entanto, essas teorias não explicam completamente a escala e a precisão das linhas, nem o motivo dos símbolos específicos escolhidos.
Além disso, não esclarecem como os Nazca conseguiram manter a perspectiva necessária para criar representações tão precisas em uma escala tão grandiosa. Desde pistas de pouso extraterrestres até calendários astronômicos gigantes, as interpretações das linhas de Nazca são tão variadas quanto as figuras em si. A realidade é que esses incríveis geoglifos, melhor apreciados de um ponto de vista elevado que os Nazcas não deveriam ter conseguido alcançar, persistem como um mistério não resolvido da história humana. Número 10. A fotografia do monstro marinho de Hook Island. O mundo da história inexplicável não se limita à Terra, o mar também tem suas parcelas de mistérios. Um desses enigmas é o monstro marinho de Hook Island, capturado em uma fotografia tirada em 1964 por Robert Lacerec, um francês de férias na Austrália com sua família. A criatura, conforme mostrada na fotografia, é uma entidade semelhante a um girino gigante, estimada em cerca de 70 a 80 pés de comprimento, espreitando nas águas rasas da Baía de Stonyhaven, em Hook Island. A imagem mostra uma enorme forma escura sob a água, com uma cabeça e um olho discerníveis, juntamente com um corpo sinuoso que se estende nas profundezas. Muitos especularam que poderia ser um réptil marinho pré-histórico sobrevivente, como um plesiosauro, ou uma espécie desconhecida gigantesca de enguia ou arraia. No entanto, outros sugeriram que poderia ter sido uma elaborada farsa, talvez uma folha de plástico pesada e arranjada para parecer um monstro marinho. Apesar do ceticismo duradouro, a fotografia capturou a imaginação do público por décadas. O monstro marinho de Hook Island continua sendo um mistério marinho duradouro e uma história fascinante nos anais da criptozoologia. Número 11. A suposta foto de Billy the Kid dos anos 1870. As fotografias oferecem um vislumbre do passado, mas às vezes sua autenticidade pode jogar os historiadores em uma enxurrada de debates. Um exemplo fascinante é uma fotografia comprada em 2010 por $2 em uma loja de memorabilia, que supostamente apresenta o infame fora da lei Billy the Kid. A fotografia em tipo de lata parece mostrar Billy the Kid e sua gangue, os reguladores, jogando uma partida casual de cricket. Se for genuína, seria apenas a segunda imagem confirmada do Kid, e o valor da foto poderia chegar a milhões. No entanto, confirmar sua autenticidade tem sido um desafio. Embora o software de reconhecimento facial sugira uma correspondência entre o Kid na fotografia conhecida e a figura na foto do cricket, outros aspectos levantam dúvidas. Alguns historiadores questionam a plausibilidade da cena, citando a natureza aparentemente de alta classe de um jogo de cricket contrastado com o estilo de vida rústico do fora da lei. Apesar da controvérsia, a fotografia tem despertado considerável interesse. Ela foi objeto de um documentário da National Geographic e despertou o interesse de historiadores, analistas forenses e entusiastas do Velho Oeste. Seja uma valiosa relíquia histórica ou uma fotografia de indivíduos anônimos do século XIX, a suposta foto de Billy the Kid demonstra como até mesmo uma imagem simples pode desencadear uma tempestade histórica de perguntas e especulações. Número 12. A fotografia de levitação de Eri dos anos 1920. Em um mundo antes da manipulação digital, uma fotografia tirada na década de 1920 causou um grande impacto na sociedade com sua representação do que parece ser um homem levitando. A foto mostra Colin Evans, um médium espiritualista que realizava sessões espíritas no escuro, usando apenas uma câmera com flash para iluminar a cena esporadicamente. Nesta foto, Evans aparece suspenso no ar, rodeado por espectadores que observam com espanto. Críticos afirmam que a foto foi encenada, potencialmente usando suportes ocultos ou fios. Por outro lado, apoiadores consideram como prova dos poderes espiritualistas reivindicados por Evans. A fotografia de levitação de Colin Evans serve como um lembrete histórico da fascinação humana pelo sobrenatural e até que ponto as pessoas podem ir para fornecer provas de tais fenômenos. Independentemente da opinião sobre sua autenticidade, a imagem permanece como uma peça cativante da história inexplicada. Número 13. As estatuetas de homens lagarto Ubaidas. A arqueologia frequentemente desenterra objetos que desafiam a compreensão convencional, oferecendo mais perguntas do que respostas. Entre essas descobertas intrigantes estão as estatuetas de homens lagarto Ubaidas encontradas no local de Al-Ubaid, no Iraque, um assentamento antigo que antecede a civilização suméria. Essas figuras de terracota, que datam de 4.000 a 5.000 a.C., têm forma humana,
mas exibem características distintas de répteis, incluindo cabeças alongadas, olhos em formato de amêndoa e pele escamosa. Algumas estatuetas retratam os homens lagarto envolvidos em atividades cotidianas, como amamentar bebês ou segurando cajados presumivelmente de liderança. As estatuetas de homens lagarto ou baidas servem como um poderoso lembrete dos aspectos enigmáticos de nosso passado. Elas continuam desafiando nossa compreensão das culturas antigas, deixando-nos a refletir sobre as crenças, rituais e expressões artísticas de nossos distantes ancestrais. Número 14. Os inexplicáveis círculos de fadas da Namíbia. Nas planícies áridas da região desértica da Namíbia, um fenômeno natural peculiar cativa cientistas e turistas. Conhecidos como círculos de fadas, esses padrões consistem em manchas circulares de terra estéril cercadas por grama curta, formando um padrão semelhante a uma colmeia visível de cima. Esses círculos variam em diâmetro de alguns metros a várias dezenas de metros e são encontrados em vastas áreas em toda a Namíbia. Enquanto os mitos locais atribuem esses círculos à intervenção divina ou aos passos dos deuses, explicações científicas vão desde térmitas e competição entre plantas até vazamento de gases e até mesmo radioatividade. Apesar dessas teorias, nenhuma causa definitiva foi acordada. Os círculos de fadas da Namíbia continuam alimentando debates científicos e a curiosidade dos leigos, ilustrando os mistérios encantadores que a natureza muitas vezes esconde à vista de todos. Número 15. As fotografias do incidente na passagem da Etilove de 1959. O incidente na passagem da Etilove é um dos eventos mais desconcertantes da história moderna. Em 1959, 9 montanhistas russos experientes pereceram sob circunstâncias extremamente misteriosas e arrepiantes nas montanhas Urais. As fotografias recuperadas das câmeras dos montanhistas adicionam camadas de enigma ao incidente. Uma das imagens mostra uma figura borrada próxima à linha das árvores, frequentemente chamada de foto do Yeti. Outra foto inquietante tirada na última noite da expedição captura uma luz ou orbe misterioso contra o céu escuro. Embora o incidente em si permaneça em grande parte inexplicado, as fotografias sombrias acrescentam uma narrativa visual assustadora à história, gerando teorias que envolvem experimentos militares secretos, ataques de povos indígenas ou entidades sobrenaturais. Número 16. O surpreendente filme Patterson-Gimlin do Pé Grande. Possivelmente a evidência de criptídeo mais famosa e debatida é o filme Patterson-Gimlin, um curta-metragem que supostamente mostra o pé grande em carne e osso. Capturado em 1967 no norte da Califórnia por Roger Patterson e Bob Gimlin, o filme retrata uma criatura grande e peluda, bípede, caminhando por uma clareira. Apesar das numerosas análises, a autenticidade do filme continua sendo objeto de acalorados debates. Críticos sugerem que poderia ser um homem em uma fantasia, enquanto defensores argumentam que os movimentos e a anatomia da criatura estão mais alinhados com a de um primata desconhecido do que com a de um humano. Seja um embuste ou uma descoberta monumental, o filme Patterson-Gimlin continua fascinando e provocando discussões sobre a existência de criaturas elusivas que podem se esconder nos cantos inexplorados de nosso mundo. Número 17. As estranhas imagens dos Ofresno Nigracravlers. No reino dos fenômenos inexplicáveis, poucos são tão estranhos quanto os Ofresno Nigracravlers. Essas entidades surgiram pela primeira vez em um vídeo de vigilância de Fresno, Califórnia, no final dos anos 2000. As imagens mostram um par de criaturas de pernas curtas e brancas caminhando pelo gramado, aparentemente sem tronco ou braços. Uma entidade semelhante foi posteriormente capturada em vídeo no Parque Nacional de Yosemite, reforçando o mistério. O caminhar peculiar e a forma das criaturas desafiam explicações convencionais. As teorias variam desde manipulação de vídeo até formas de vida extraterrestres, folclore indígena ou até mesmo organismos criptídeos. Apesar do ceticismo e da falta de evidências adicionais, as imagens dos Ofresno Nigracravlers só continuam a envolver entusiastas de criptídeos e amantes de mistérios, nos deixando a refletir sobre quais encontros estranhos podem estar esperando logo além do alcance de nossa percepção ordinária. Número 18. A estatueta de Nampa. Em 1889, trabalhadores perfurando um poço de água em Nampa, Idaho, descobriram uma pequena estatueta de argila a uma profundidade de cerca de 300 pés. Batizada de estatueta de Nampa, esse artefato retrata uma figura feminina e parece ser feito pelo homem.
O que intriga os cientistas é a profundidade em que foi encontrada, correspondente a camadas geológicas com cerca de 2 milhões de anos, muito antes de se acreditar que os seres humanos habitavam a região. Enquanto alguns veem a estatueta como prova de antigas civilizações avançadas ou artefatos fora de contexto, a ciência convencional muitas vezes a descarta como uma anomalia causada pela perfuração ou como um artefato mais recente embutido em materiais antigos por processos naturais. A estatueta de Nampa continua sendo um enigma intrigante no meio arqueológico. Número 19. Os complexos diagramas do mecanismo de Anticítera. Encontrado em um naufrágio na ilha grega de Anticítera em 1901, o mecanismo de Anticítera foi chamado de primeiro computador analógico do mundo. Esse dispositivo grego antigo, datado do primeiro ou segundo século antes de Cristo, apresenta uma série de engrenagens e inscrições complexas. O enigma reside no avançado conhecimento de astronomia que o mecanismo demonstra. O dispositivo podia prever eventos celestiais, como eclipses, e acompanhar os movimentos dos corpos celestes. Ele exibe um nível de sofisticação tecnológica que se acredita estar além das capacidades da sociedade grega antiga. Apesar de estudos consideráveis, o conjunto completo de funções do mecanismo e sua base de conhecimento subjacente permanecem parcialmente compreendidos. O mecanismo de Anticítera continua destacando as lacunas em nosso entendimento das civilizações antigas e sua habilidade tecnológica. Número 20. A última foto tirada a bordo do farol Eilean Moor. Imerso em mistério e especulação, o incidente do farol de Flannan Isles de 1900 é um episódio intrigante na história marítima. Localizado na costa oeste da Escócia, o farol em Eilean Moor, a maior das ilhas Flannan, era ocupado por 3 experientes guardiões. Em dezembro de 1900, os 3 desapareceram sem deixar rastros, deixando para trás um farol vazio repleto de perguntas sem resposta. Uma foto descoberta durante a subsequente investigação apenas aprofundou o mistério. A última fotografia tirada no farol antes do desaparecimento dos guardiões apresenta um dos guardiões, Thomas Marshall, com uma expressão preocupada, enquanto uma tempestade parece se formar ao fundo. Considerando que o livro de registros encontrado no local descrevia condições climáticas severas, essa fotografia foi vista como uma prenúncio arrepiante de um desastre. A foto enigmática tirada a bordo do farol Eilean Moor e o subsequente desaparecimento dos guardiões demonstram o poder convincente da imagem nos eventos históricos. Embora a fotografia possa não fornecer evidências ou respostas conclusivas, ela acrescenta uma camada assustadora de intriga ao mistério, capturando o clima sombrio que permeava o farol antes do desaparecimento desconcertante de seus guardiões. Como tal, ela continua sendo um poderoso testemunho dos desconhecidos arrepiantes que espreitam nos cantos remotos do nosso mundo. Para ajudar nossa comunidade, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu valioso like também e até a próxima.